versículo de número 1, eu quero ler a palavra de Deus, que nos diz assim: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu que depois destas coisas, tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, preparou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Versículo de número 5, para nós encerrarmos a leitura, 22:5. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Queridos, a Bíblia Sagrada, ela traz a biografia, a história de Abraão, que antes de se tornar esse ícone, conhecido por todos nós, servos de Deus, como Abraão, porque a etimologia, o estudo da origem do nome Abraão é muito forte. O que é a etimologia? É o estudo da origem do nome. O meu nome é Leonardo. Meu nome é a junção mescla, a soma de Léo, pequeno leão, nardo, ungido. E cada um de nós temos um nome, e esse nome tem uma essência específica, acreditada de Deus aos teus progenitores, que são seus pais, e lhe deram esse nome. Antes de Abraão ser Abraão, porque Abraão significa Abba, pai, Rayan, pai de uma grande multidão, Abraão tinha o seu nome de Abrão, pai exaltado, homem soberbo. Por que ele tinha esse nome? Ele morava na Mesopotâmia, ele não tinha um segmento de seguir as leis de Deus, mas Deus olhou para a face da terra e Deus viu em Abrão que Deus poderia consolidar um projeto acima de qualquer suspeita. Deus, quando escolhe o ser humano, Deus não olha para as limitações materiais, Deus não olha para as circunstâncias que esse ser humano está vivenciando. Deus simplesmente escolhe, e Deus vai fazer promessas de projeto acima de qualquer suspeita para esse ser humano. Nessa noite você está aqui por causa de um projeto de Deus. Você não está aqui simplesmente para somar, para ser mais um. Você está aqui porque Deus assim o quis, e Deus tem um projeto sobre a sua vida. Deus aparece para Abrão, lhe faz promessas, e no capítulo de número 10 até o 12, conta-se a história. Ele chega na sua tenda e diz: Sarai, porque não era Sara, Sarai significa contenciosa, complicada, e diz: Deus apareceu para mim, Deus se manifestou para mim. Mas como foi, pastor Leonardo, que Deus se manifestou a Abrão? Segundo os estudiosos, Sem era filho de Noé, viveu 500 anos, ele transmitiu as verdades do grande Deus para Abrão, e ele creu demasiadamente, ele acreditou, e ele colocou, sentou no seu coração esse desejo, essa convicção profunda de crer, seguir e adorar esse Deus sem limites, sem reservas. E ele chega na sua tenda e diz: meu amor, Sarai, minha esposa, o Deus de Sem, que também é o Deus de Noé, apareceu para mim
E ele me fez um pedido. Ele disse para mim sair do meio da minha parentela. Pega tudo agora, não vamos olhar para trás e vamos sair daqui. Imagine se você recebe uma palavra dessa nessa noite e Deus pede você para abrir mão, renunciar, família, parentela, emprego. Você vai ficar estático, chocado, perplexo. Vai falar, não é Deus. Mas Abraão, ele preferiu crer na palavra de Deus. E ele sai da Mesopotâmia. Ele anda a pé 630 quilômetros. Estende a sua tenda. E quando ele estende a sua tenda, Deus começa um relacionamento com ele através da obediência. Não existe relacionamento com Deus se não existir obediência. Eu não acredito, não creio e não prego que o homem ou a mulher pode ter relacionamento com Deus se tal não tiver obediência. A obediência, ela vai trazer interatividade, conexão entre você e Deus. Isso vai ser uma ponte, aonde as copiosas bênçãos de Deus vão vir sobre ti, e as suas orações vão ir até o Senhor. Quantos acreditam nisso? Levanta a sua mão e diga graças a Deus. E ele está ali. A Bíblia diz que ele já está avançado de idade. Ele tem um sonho, ele tem um objetivo. O sonho dele não é material, o sonho dele não é espiritual. Ele tem um sonho simples, da alta realização da paternidade. Ele quer ser pai, ele quer carregar no seu colo, nas suas mãos, um filho do seu sangue. Deus resolve fazer uma promessa para ele. Um belo dia ele está trabalhando, quando de repente ele olha para o campo e ele faz visualização de 3 seres que estão em camuflagem de glória, aonde um é o Senhor. Todas as vezes que você lê na Bíblia o pronome anjo do Senhor em maiúsculo, é o próprio Senhor Jesus Cristo em teofania, camuflado, que aparece. E o Senhor diz para ele: olha, diante de um espaço de tempo, a sua esposa vai ter um filho e conceberás. Diz-nos o texto que Sarai, ela ri, ela não acredita, ela sente uma necessidade de manifestar suas tensões através do riso. E quando ela ri, o Senhor diz assim: porquanto riste desta palavra, o nome da criança será Isaque, que é significativa sorriso. Deus estava dizendo, trocando em miúdos: eu vou colocar um sorriso novo na tua face, eu vou colocar um novo tempo de esperança na tua face. Tem muitas pessoas hoje vivenciando crises existenciais, circunstâncias negativas, adversidades. E muitas das vezes a gente olha para o estereótipo da pessoa, o biotipo, a anatomia, o esboço facial, e dizemos assim: fulano está tão triste, tão para baixo. Mas é as lutas, é as adversidades. Mas nessa noite Deus vai colocar um sorriso na tua face. Deus vai colocar contentamento e alegria na tua face. Não é nada forçado ou mecânico, é a presença de Deus, através da concretização da bênção do Senhor. Quantos podem comprovar esta verdade? Levanta a sua mão acima da sua cabeça, glorifica o nome desse Deus, toma posse daquilo que eu estou pregando, porque está vindo do céu para a tua existência. É Deus que está mandando, meu povo. Olha para mim, porque agora começa a ficar gostoso. O tempo passa, Deus chega e muda o nome dele de Abrão para Abraão, e muda o nome da esposa de Sarai para Sara, que é significativa princesa. E de repente os hábitos de Sara começam a mudar. Ela olha para Abraão e fala: eu estou com uma vontade de comer um negócio. O que é? Eu não sei. Eu estou sentindo a minha natureza mudando, eu estou mais sensível. E quando se percebe-se, já está no ventre dela a semente da vida, a criança está dentro dela. O milagre aconteceu. Se fôssemos olhar para o golpe de vista humano, para a matéria corpórea dos dois que já estavam velhas, envelhecidas, poderíamos afirmar que era impossível, mas para Deus nada é impossível. O nosso Deus é o Deus que está acima do tempo, ele é intemporal.
E talvez alguém aqui está desmotivado, com exaustividade, dizendo: irmão Leonardo, eu já estou com a minha carga horária vencida, a minha idade não me permite, eu perdi muito tempo. Para Deus não importa isso. O que Deus pode fazer no ano, Ele faz no mês. O que Ele pode fazer no mês, Ele faz no dia. O que Ele pode fazer num dia, Ele faz no milésimo de segundo. Ele é Deus e tudo está diante das mãos dEle. E se Ele quiser nessa noite, Ele faz, Ele executa, Ele entrega, Ele realiza, porque Ele é Deus das coisas impossíveis. E eu poderia usar de teologia e falar sobre muitas definições que significa Jeová Jiré, mas uma para você guardar para todo sempre da sua caminhada: Jeová Jiré significa Deus vê e é visto. Deus está dizendo: eu sou Jeová Jiré na sua vida porque eu vejo as tuas limitações, eu vejo as tuas fragilidades, e há de ser visto a minha ação sobre a sua vida, há de ser visto o meu mover sobre a sua vida. Talvez alguém diz assim: mas eu não estou vendo nada. Quantos livramentos Deus tem otorgado à sua vida? Quanto tempo tem que você não pede ninguém nada emprestado? Quanto tempo tem que você não usa um medicamento? Quanto tempo tem que você levanta dia após dia, debaixo de sol e de chuva, e vai trabalhar? Já é a provisão de Deus sobre a tua vida. Já é a provisão de Deus sobre a tua vida. Você pode aplaudir a Deus por esta palavra? Tu reconhece a providência de Deus por esta palavra? Naquele tempo não havia hospitais. A criança nascia, a concepção do parto se dava, a maternidade do parto se dava dentro de casa. Parteiras, parece que eu vejo. A criança nasce, a parteira pega, levanta e diz: meu senhor, está aqui, é um varão, qual é o nome dele? Abraão pega, chora, se emociona e diz a Isaac. E a criança cresce. A criança cresce debaixo daquele calor humano de paternidade, de maternidade, de mimo, de carinho, de cuidado. Imagina como era o dia a dia cotidiano e secular de Abraão e Sara com aquele menino. Isaac não podia chorar um pouquinho, que Abraão falava: Sara! Isaac está chorando, Sara. Vê o que esse menino quer. Isaac escorregava, Sara gritava: Abraão! As atenções e as tensões dentro de casa se voltaram para o menino. Era o filho da promessa, era o filho da velhice. Existe algum pai aqui nessa noite? Levante a mão. Existe alguma mãe aqui nessa noite? Levante a mão. Você já experimentou o sabor do primeiro filho? Tudo que o menino fazia era uma alegria, era um contentamento, era uma realização. Só que Deus tinha um projeto acima de qualquer suspeita com Abraão. E quando o menino nasceu, isso aqui, olha, que os gregos chamam de alves plagma, o coração, se apegou ao menino. E nós lemos aqui que Deus vai pedir a Abraão um sacrifício. Pastor Leonardo, o que Deus quer dizer com isso? Pega Isaac, vai lá e sacrifica ele. Deus queria que Abraão sacrificasse Isaac, não no monte, não com o cutelo, mas aqui, ó, no coração. E ele só poderia provar para Deus que ele estaria sacrificando o filho dele no coração através da sua atitude, através do seu exercício de caminhar 80, aproximadamente 100 quilômetros, e através de um cerimonial exercer aquela atividade. Muitas das vezes Deus vai querer que você sacrifique no teu coração aquilo que é mais valioso na sua vida, no seu coração, porque Deus quer se achar em a primazia, em primeira instância, em primeiro lugar na sua vida. Dizemos que amamos a Deus acima de todas as coisas, mas se Deus nos pede para abrir mão do nosso trabalho, nós falamos não. Se Deus nos pede para abrir mão da nossa cidade, dizemos não. Se Deus nos pede para renunciar a nós mesmos, nos tornarmos neutro, nós dizemos não. Colocamos
valores materiais e patrimoniais acima do valor espiritual